Tá bom, valeu, meu irmão. Cris, bom dia. Não se conhece, professor Fernando Costa, professor de Filosofia e Sociologia. Hoje eu e o Gama trocamos exclusivamente só hoje, as pincéis que são de livro, tá? Só para que eu pudesse dar aula de vocês e depois eu pudesse embarcar de volta, mas vai dar certo, tá? Creio eu que vocês têm um materialzinho de questões de filosofia e sociologia, tá? Vocês têm um materialzinho na apostila de vocês. Se vocês já tiverem feito as questões de material, eu vou explicar a parte teórica, e aí, se vocês quiserem, ao final da aula, a gente faz uma ficha de questões também, tá? Eu sempre deixo disponível para vocês. Todo e qualquer material meu, deixa eu colocar aqui no quadro, ó, e se organizar, até para quem está em casa também. Deixa eu colocar com calma. Gente, só um comentário. Eu tô com o ouvido tampado, velho. Se eu estiver falando muito alto, vocês só me avisam, tá? Se eu começar a gritar. Por algum motivo que eu nem entendi por que ainda, meu ouvido tampou ontem à noite e não destampou ainda. Já tentei fazer tudo que foi sugestão que me deram na internet de assoprar e apertar e comer chiclete, tudo. Já me sugeriram passar alho no ouvido. Eu convido por alho e não resolvi a situação, mas tudo bem. Ó, todo e qualquer material que vocês quiserem de filosofia e sociologia, vocês podem colocar assim no Google, ó, que a minha pasta é disponível para vocês. bit.ly, aulas do Fê, e já abre gratuitamente, tá? Você já bota esse linkzinho no navegador, ele vai abrir a pasta de slides. Aí tem história, filosofia, sociologia, atualidades, tem questões, tem muita coisa. Geralmente aqui é só os slides. Se você quiser, professor, já estudei esse tema, eu queria só mesmo dar uma revisada, eu queria ver um mapa mental só para fazer as questões, bota o mesmo link e coloca mapas do Fê. Aí eu vou liberar para vocês também essa semana, mesmo link, mesmo comecinho, tá? Só que no barra vocês vão colocar fichas do Fê. Vai ser liberado para vocês uma sequência de fichas online, de questões, e aí vocês resolvem, é tudo online. Vocês vão clicando pelo estuda.com e ele começa a mostrar o parâmetro de quanto você está acertando, quanto você está errando, é bom também, tá? O foco de vocês duas é Enem? Enem as duas? Não? Não? Qual é o outro vestibular que vai fazer? Massa. NN4, Unicristos. Tá. Algum vestibular fora do estado? Não? Basicamente, então tá show. Esse conteúdo que eu vou colocar para ti no quadro, de filosofia pré-socrática e origem da filosofia, serve mais para a Unifor do que para a Unicristos. Mas, de vez em quando, a Unicristos joga uma questãozinha dessa também. Se bem que, ultimamente, a Unicristos está meio que balanceando, tá? Tu já fez a Unicristos anterior? Já? Tu viu mais ou menos a prova, sentiu a prova, viu que ela tem umas questõezinhas mais interpretativas às vezes, né? Pois é. A Unifor é bem mais batida, ela é bem mais precisa. Agora, só te dou uma sugestão de ficar ligado em atualidades. A Unifor, ela é... Como é que eu posso dizer? Ela cobra uma coisa da semana na prova dela. Já teve prova da Unifor, que foi em 2018, que teve a situação com o Trump, e ela cobrou no domingo uma coisa da segunda-feira. Então, a Unifor, ela é bem mais chatinha quanto a isso. No caso que as duas vão fazer Enem, não sei se vocês estão ligados no jornal, o INEP avisou ano passado, em novembro, dezembro, que para esse ano a prova de vocês não tem questões novas. O INEP disse que o banco de questões dele está meio que zerado. Então, eu, se fosse vocês duas, passava o ano todinho macetando as provas antigas. Aí o que é que eu faria se fosse vocês? Tá? Deixa eu colocar aqui o pessoal para dentro da sala. Pronto. Professor, se eu fosse estudar esse ano organizadamente, pegava, por exemplo, a partir de 2017, que é o Enem que vocês têm maior proximidade, aí fazia a prova do PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, fazia a prova virtual, nem sempre tem, tá? Alguns anos não tem. Tem a prova adaptada, que é a mesma questão, TRI, tudo igual, tá? E às vezes também tem a chamada segunda chamada. Então, assim, por ano, vocês têm em média 3 ou 4 provas para fazer por ano. Então, pega 2017, faz no final de semana, tá? Minha sugestão é não fazer a prova inteira, né? Porque se vocês forem fazer prova inteira de cada ano, todas as versões dela até novembro, vocês vão terminar o ano doidando e não faz as provas todas, tá? A área de maior dificuldade de vocês hoje para Enem e vestibulares, qual a maior dificuldade que vocês têm? Humanas, natureza, linguagem, redação? Já fizeram esse perfil? De olhar para as matérias e dizer, cara, essa matéria aqui eu tenho mais dificuldade. Física, por exemplo. Vamos supor que você tem dificuldade em natureza. Que é o terror de todo mundo, pelo jeito, é física. Porque toda vez que eu faço assessoria, todo mundo tem medo de física. Vocês pegam, por exemplo, o Enem PPL e faz só a parte de natureza. Tá? Não faz humanas, linguagem, redação. Deixa essa parte para lá. Vocês vão começar a fazer a avaliação de vocês, como é que vocês evoluem, 2017, 2018. Porque teve ano que a prova foi bem fácil, teve ano que a prova foi mais difícil.
Então, comecem a fazer uma curvazinha de nível, tá? Se vocês treinarem a prova antiga de natureza, por exemplo, até novembro, do vestibular de vocês, vocês vão ter praticamente todas as questões recentes do Enem feitas. Esse ano, muito, muito provável que vocês peguem uma prova com questões que já foram cobradas, só que adaptadas. Então, a chance de você ver uma questão muito parecida, com um texto diferente um pouquinho, ou as informações um pouco alteradas, é muito grande. Então, é uma boa para vocês treinar as provas antigas, porque, enfim, elimina aquele problemão. Eu acho, porque, por exemplo, 2015 até tinha TRI, tinha tudo bem, mas ainda não era o chamado novo Enem. Ele não estava 100% no modelo do novo Enem. O 2017 já estava 100% nesse padrão. Então, as questões já tinham TRI calculado. Vocês têm que ficar muito ligados na estratégia da prova, porque, por exemplo, tem questão que tem TRI negativo. Não sei se vocês sabiam disso. Ano passado, por exemplo, teve uma questão de física que, mesmo se você acertasse ou errasse, como ela não teve parâmetro, a questão, se você acertasse ou errasse, você perdia ponto. Então, tem questões do vestibular que eles não testaram lá antes, então eles jogam na prova de vocês. Se você acerta, você erra, a nota dá uma despencadinha, entendeu? Não tem como você evitar. O Humanas também teve uma questão que foi assim. Então, a prova do Enem ela é mais estratégia mesmo, é aprender a fazer as questões fáceis primeiro, depois as médias, deixar o TRI bem bonitinho, o algoritmozinho do TRI, porque é chato. A Unicristos não é porque a quantidade de acerto mesmo da Unifor também, não é nem que é menos mal, mas é mais direto, né? A prova da Unicristos Unifor. O INEP deu a entender que parece que esse ano vai ser a mesma coisa de Humanas. Ou seja, Humanas e Linguagem, quase um livro para fazer a prova. Tava. Eu lembro que a gente faz a prova de vocês para comentar, né, pelas plataformas. E eu fui comentar pelo ProEnem, lá do Rio de Janeiro. Quando eu fui comentar a prova, a gente passou horas para comentar a prova, porque era muito texto, era muito grande, a gente tinha que ler tudo. É, porque a prova não é nem de conhecimento, é uma prova de estratégia de força física. Porque quando você chega em 4 horas de prova, você já está exausta. Tá? É chato para vocês. Teve uma aluna nossa, não aqui do Believe, mas de outro cursinho, que ela estava fazendo a prova super consciente, assim, super concentrada. E ela falou assim, professor, na hora que eu fui marcar pro gabarito, eu estava tão cansada que eu saí marcando assim. Bolinha da primeira, segunda, terceira, e assim por diante. Ela pulou a primeira linha. E ela começou aqui, ó. Cansada, ela não se tocou da primeira linha e foi marcando tudo em sequência. Quando ela foi chegar no final do gabarito, ela percebeu que ela marcou um a mais. Aí ela, putz, eu pulei a primeira questão. Aí ela acertou muitas questões, quando a gente foi comparar direitinho, mas ela perdeu muita questão porque ela marcou tudo errado. E aí ela ia passar, inclusive, a quantidade de acerto dela em matemática foi mais de 30 e poucas questões. Então, assim, ela ia entrar, certeza, a redação dela foi 980, medicina. Ela estava literalmente quase com o pé dentro já, mas uma questãozinha marcada errada no gabarito, o cansaço mental da pessoa faz isso com ela. É tenso, é tenso. Tivemos outra aqui em Fortaleza que acertou grande parte da prova, mas marcou o gabarito de azul. Não se tocou aquelas canetazinhas que você leva às vezes só para deixar o extra. Uma era preta e uma era azul. Ela não viu porque a embalagem estava como se fosse pretinha. Ela marcou de azul e foi eliminada também. Tudo conta para vocês. Ela deu uma instrução muito errada aqui, por exemplo. Quando a gente pega esse gabarito de vocês, aqui em Fortaleza, eu sou coordenador do Enem. Quando chega na nossa mão, a primeira coisa que a gente faz é o azul tá fora. Eu já assino o termo, já boto de lado, já separo na pasta. Já teve gabarito feito de rosa, já teve gabarito feito a lápis. A pessoa deixou o gabarito de lápis e foi embora. Prova que a pessoa marcou tudo na prova e marcou nada no gabarito e entregou a prova. Eu fiquei, caraca, que pessoa mal orientada. Aí às vezes a gente vai observar, não foi a pessoa, foi o orientador na sala que disse, não, pode deixar na prova que a gente recebe. Aí você fica meio, pô, né? Aqui na Unifor teve um caso não sei se vocês conhecem essa polêmica, faz uns 2 anos, 3 anos, que durante a aplicação do Enem, o fiscal viu uma moça com lápis, ela estava com lápis no ouvido, não estava nem usando lápis, ele puxou o lápis dela e quebrou. Ela começou a chorar, teve um transtorno, aí veio o pai dela na hora da prova, uma confusão medonha. Porque o fiscal, tudo bem, podia ter tirado, mas não precisava ter quebrado o lápis da pessoa, fazer aquela cena toda. Foi meio que exagero. Bom dia, bom dia. Show. Vai. A prova da Unicamp sempre tem umas surpresinhas. A Unicamp e a FUVEST e a Unesp sempre tem umas coisas dessas todo ano.
Já teve prova que o aluno saiu com o gabarito pro banheiro, bateu uma foto para postar no Instagram. Aí, assim que ele postou, a prova dele e da galera da sala dele teve que ser eliminada, porque muita gente tinha acesso ao celular e acabou vendo a prova. É tenso, mas vai dar certo. Não é o caso de vocês vão estudar bonitinho, vão passar daqui a pouco, se Deus quiser, esse é o último vestibular. Alguém que de vocês já treina há mais de um tempo? Tipo, há 1 ano, 2 anos? Ou é o primeiro ano de vocês? De cursinho, por exemplo. Primeiro ano? Tá. É bom, eu pergunto geralmente porque a gente vê uma curva de aprendizagem, geralmente. Eu começo a explicar os assuntos, geralmente quem tem há muito tempo, as perguntas são mais em cima. Ah, pronto. Você é a? Carol? Joana? Gostei do seu nome. Klinger. Tá? Sejam bem-vindos ao Believe. Semana passada tivemos Sociologia, tá? Introdução à Sociologia, e hoje eu vou fazer com vocês Introdução à Filosofia. Tá? Geralmente essa primeira aula é Geografia, com Rafael Gama. É porque, não sei se vocês estão acompanhando Rússia e Ucrânia, aquela situaçãozinha, o combustível dos aviões, ele vem da Gazprom. E quando eu dou aula aqui em Fortaleza, eu volto para João Pessoa para dar aula agora à tarde. E aí, as passagens de avião estão custando 9 mil, 12 mil reais. Porque não tem combustível para avião. E aí eu só consegui uma passagem com preço normal, e aí era justamente 11h30. Então eu tive que trocar com Gama para poder voltar para o aeroporto, mas vai dar certo. Tá? Mas enfim, eu ia colocar o link de novo, mas enfim, a cabeça já está focada nisso. Bora. Origem da filosofia, chamada de filosofia pré-socrática, tá? Mas eu vou começar com vocês do pensamento originário, tá? No link, se vocês forem abrir o Mapas do FEI, já tem os 2 mapas mentais, tá? Para vocês acessarem os 2 links, os 2 conteúdos. Bom dia, minha querida. Professor, vamos começar do básico, para a gente poder ter um preceito para vocês, tá? Quando se fala de filosofia pré-socrática, primeiro a gente tem que colocar o contexto para vocês. Geralmente o vestibular de vocês trabalha focado só nesse território aqui, né? Grécia, tá? Então, primeira coisa assim, a filosofia surge na Grécia? Não, tá? Mas foi lá onde a filosofia ocidental chega até a gente. Então, quando a gente fala de Grécia, estamos falando de um pensamento ocidental. É importante destacar isso para vocês, porque muitas questões fazem o seguinte debate, Professor, o pensamento ocidental é o pensamento do planeta? Não, pessoal, é o nosso pensamento desse lado do planeta. Se vocês forem estudar filosofia árabe, filosofia asiática, filosofia do leste europeu, vocês vão perceber que são outros pensamentos, outras teorias, outras vertentes. A filosofia, na verdade, ela é árabe. Ela surge ali pelo Averroá, tá? O Grande Avesta, que são pensadores do Oriente Médio, que seria hoje o nosso território da Turquia e Irã. Só que os gregos, vocês têm consciência do território geográfico, né? A Grécia fica no Mediterrâneo ali, Então eles tinham acesso à Turquia, eles tinham acesso à África, eles tinham acesso à Ásia. Então, como os gregos tiveram contato com a África, com a Ásia, com outros territórios, eles acabam meio que absorvendo essas ideias, tá? Eles pegam muito dessas ideias e vão começar a desenvolver. O primeiro estágio do pensamento filosófico é chamado de mitos, tá? Com Y mesmo. Professor, o que é o pensamento mitológico? É uma explicação que ela não é racional, mas ela tem um fundo de razão. Vê se vocês sacam a ideia. A palavra, vocês vão pensar assim, é mitologia. Então, a palavra mito significa narração, parte falsa, uma mentira, tá? Mas essa parte aqui significa logos, ou seja, razão. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos um príncipe muito bonito na mitologia grega, né? E o nome dele é Narciso. Narciso belo pra caramba, lindo pra caramba. Assim que aquela criança nasce, a sua mãe oferece ele aos deuses para que os deuses possam abençoá-lo. Os deuses olham, principalmente Apolo, que era um deus bonito, e falam assim, olha, o seu filho é muito bonito, eu sou bonito, eu sei dessas coisas, eu passo por isso todo dia. Não permita que seu filho se veja, porque se seu filho se encontrar, ele vê a si mesmo, ele vai se apaixonar por si mesmo, será sua derrocada, sua ruína. Apolo deu aviso para a mãe dele não prestou atenção, o primeiro presente que ela dá para a criança é o quê? Um espelho. E a criança se vê no espelho e se apaixona por si e cresce apaixonado pela própria imagem. Narciso passava praticamente 24 horas olhando para si mesmo, gente. Ele ficava o dia inteiro se olhando, se observando, se admirando no espelho. Até que um dia, de tanto se olhar no espelho, ele caminha pela rua, tropeça no espelho do chão e quebra o espelho e começa a entrar em desespero porque não estava mais encontrando o amor de sua vida, que era ele mesmo. Narciso corre desesperadamente, chorando, pessoal, pela floresta, até que ele se joga no chão e encontra um fio d'água, um espelho d'água, que era como se fosse uma pequena lagoazinha. Narciso tem a seguinte ideia, cara, eu estou me vendo no fundo dessa lagoa, sou eu ali dentro. E eu estava com saudade de mim. Então, acho que a coisa mais digna a fazer quando você tem saudade de você é se presentear com um belo beijo. Aí ele pensa, vou me beijar. Qual o mal que poderia acontecer disso? Era um lago fundinho, tá? Mas era um espelho d'água.
Narciso pega, pessoal, e se deita sobre a água e beija a si mesmo, mas ele não fica satisfeito. Ele toca os lábios na água, mas pensa, não foi um beijo apaixonado. Um beijo apaixonado, aquele beijo que você praticamente engole o ser humano. E aí, Narciso, pessoal, o que é que ele faz? Ele se enfia com a cabeça dentro da água e ele morre afogado. Na mitologia, esse conto que é falso, mas passa uma razão, não sei se vocês perceberam, mas ele traz uma lição. Então, geralmente, na mitologia, tudo que você aprende contém uma lição. E essa lição é chamada de lição moral. Isso, geralmente as fábulas são tiradas das mitologias. São animais que falam, figuras que são inanimadas, que acabam falando, elas trazem uma lição moral para a gente. Eu sempre gosto de citar como fábula e mitologia legal para vocês a história de Ulisses, né, que eu acho que é o exemplo mais legal da mitologia. Não sei se vocês conhecem, da mitologia grega, havia uma princesa chamada Penélope, rainha de Ítaca. Ela se casa com um rei impressionantemente ético, moral, um cara altamente, absurdamente assim, raro de se encontrar na vida, que é Ulisses, que era um príncipe de Ítaca. E depois de muitos anos meio que testando se os dois se amavam de verdade, eles decidem finalmente se amar, eles decidem ficar juntos. E aí no dia que os dois dão as mãos e vão se beijar pela primeira vez, declarar o amor um ao outro pela primeira vez, quando os dois estão ali cara a cara, olho a olho, para meio que para selar aquele amor que os dois tinham pelo outro, um sacerdote os interrompe e fala: Ulisses, começa a guerra de Troia. Tu és o rei, tu precisa ir para a batalha. A Ulisses, pô, esperei anos da minha vida para concluir esse amor, quando eu vou concluir o amor, eu tenho que ir para a batalha. Tudo bem. Ele vira para Penélope e pergunta assim para ela: tu me ama? Ela fala: amo, com toda certeza. Ele olha para o sacerdote e pergunta assim: tu acha que dura quanto tempo essa guerra? O sacerdote, segundo o oráculo, uns 10 anos. Aí Ulisses, poxa, Penélope, tu me espera por 10 anos? A Penélope, eu te espero, mas com uma condição: teremos que ser leais e fiéis um ao outro durante 10 anos. Aí Ulisses, poxa, leais e fiéis, não dá para 10 anos, não dá para abrir umas exceções, uma observação, um asterisco, não tem que ter uma vírgula ali. Esse contrato não tem uma letra miúda, nada. Aí ela, não, 10 anos, 10 anos. Inclusive, eu posso até prorrogar pelo dobro do tempo, mas você tem que ser 100% leal e fiel. Senão, quando você voltar, eu acabo com a sua vida. A Ulisses vai para a Batalha de Troia, pessoal, tá? Ele chega na Batalha de Troia, vocês conhecem essa história, ele vence o pessoal de Troia, o cavalo de Troia, vocês conhecem essa história. Quando Ulisses retorna para a Grécia, né, quando ele volta para Ítaca, ele está no mar. Não sei se você sabe disso, mas quando você está no mar, você tem que fazer uma oferenda ao deus Poseidon. E aí Ulisses se sentindo muito empoderado, muito rico, muito poderoso, porque ele venceu os troianos. Ele, pô, Troia não perdia uma batalha há 1000 anos, ele venceu os caras sozinho praticamente, ele, o Aquiles e o Ajax. E aí os soldados do barco falam: Ulisses, faça uma oferenda a Poseidon. E aí Ulisses corta os soldados e fala: não, Poseidon que me faça uma oferenda, porque eu sou o grande deus Ulisses. Aí Poseidon levanta o barco com a mão, fala: não, você está de brincadeira com a minha cara, eu sou um deus, você é humano. E Ulisses fala: humano não, eu sou quase um semideus, porque eu venci os troianos, então você me respeite. E aí Poseidon, pronto, você foi tão arrogante que você vai morrer agora. E aí Ulisses responde que não tinha nenhum medo da morte. E aí Poseidon fica: poxa, eu estou imenso na frente desse cara, segurando o barco na palma da minha mão, eu sou gigante aqui. Esse cara é nada na minha frente, ele diz que não teme a morte, que coisa estranha. Não sei se vocês têm esses amigos que às vezes falam coisas que não devem na hora errada, mas do lado de Ulisses tinha um soldado chamado Ajax, que era um grande amigo de Ulisses. Ele fala: é verdade, Poseidon. Ulisses não teme a morte, Ulisses teme, na verdade, não voltar a ver a esposa. E aí Poseidon, pronto, tá aqui teu castigo. Tu não vai voltar mais para tua ilha, porque tudo passa pelo mar, eu sou Deus do mar, eu não vou permitir. Joga, pessoal, Ulisses numa ilha bem longe, e lá nessa ilha, Ulisses conhece uma mulher linda, dourada, maravilhosa, que é a deusa da música, chamada Calypso, tá? Mulher linda, bonita, pessoal. Ulisses já estava com aquela saudade, aquela carência, aquela coisa toda. Ele olha para ela, olha para ele, os dois ficam juntos. Só que todos os dias, pessoal, ele ficava com ela, mas de noite ele chorava no travesseiro. Toda noite ele chorava no travesseiro. Até que um dia ele chama Calypso e fala: ó, Calypso, eu tenho uma coisa para te falar, não te contei, mas eu sou casado. Calypso, pô, essa informação era importante, eu julgo importante, você não tinha me dado. Então, bora fazer o seguinte: você quer ficar comigo ou com a sua esposa? Aí Ulisses: pois é, minha esposa, eu preciso voltar para ela, porque eu traí e quebrei a promessa que eu fiz a ela de amor. Eu preciso me limpar com a minha esposa, me transformar em honesto com a minha esposa. E aí Calypso ajuda ele a voltar para Ítaca. Quando ele volta para Ítaca, ele mente. Assim que ele encontra Penélope, ela pergunta a ele, né? Tu cumpriu o juramento? 20 anos de espera, de amor, lealdade? Aí ele: com certeza. Aí ela: bom, que legal. Eu também. Aí ele: bom, então, nós estamos juntos, o amor eterno e tal. Só que aí aparece quem? Poseidon. Poseidon se personifica em humano, chega nos dois, segura a mão dos dois e fala assim: ó, daria um presente aos dois.
Gostei tanto do amor de vocês que daria um presente. Serão eternos agora os dois. Com uma condição. Se ambos tiverem mantido a promessa que fizeram ao outro. Porque senão, quando soltarem a mão, aquele que cumpriu a promessa matará o outro. E aí, gente, na verdade era assim. Como Ulisses mentiu, quando ele soltasse a mão de Penélope, ela morreria. Então, Poseidon pergunta, tu cumpriu tua promessa? A Ulisses fala, sim. Aí você, Penélope, ela, sim. Quando solta a mão, quem morre é Ulisses. Ou seja, foi Penélope que não cumpriu primeiro. E quando você vê a mitologia, significa que às vezes você se dedica 100% a uma pessoa, você acha que errou a ela, mas na verdade aquela pessoa também já errou com você. Então você aprende lições da filosofia. Vocês nunca se dedicaram tanto para ajudar alguém, a pessoa depois ela tinha vacilado com você? Vocês nunca fizeram algo para alguém, a pessoa falou e puxou o seu tapete depois? É normal, pessoal, tá? Então, na filosofia, todo pensamento mitológico ele tem meio que um fundo de lição para vocês. Só que você tenta perceber que é uma tentativa de explicação da vida. Bote aí, ó, tentativa de explicação da vida. Você está tentando explicar a sociedade, pessoal, tá? Mas, professor, dá conta? Não, porque é mitológico. Como é que os gregos explicavam, por exemplo, as chuvas? É a vontade de Poseidon. Como é que eles explicavam as tempestades? É a vontade de Zeus. Como eles explicavam a beleza? É a Afrodite. Como eles explicavam a gravidez? É Deus Apolo. Tá? Tudo que eles iam explicar era uma divindade. Quando eu tinha meus 8, 9 anos, na verdade até menos que isso, eu tenho uma avó que é muito religiosa e minha avó uma vez me disse em casa que a chuva era, na verdade, o xixi dos anjos. E aquilo me gerou por anos, pessoal, um pânico de chuva que você não tem noção. Sempre que eu estava na rua e começava a chover, eu tinha um nojo da água da chuva que eu saía correndo desesperado para casa. Até que um dia, numa aula de geografia, o professor foi explicar o ciclo da chuva, né? E ele explicou o ciclo todinho, e eu resolvi interrompê-lo e falar que ele estava errado, porque na verdade a chuva era o xixi dos anjos. E assim que aquela frase saiu da minha boca, eu me senti o ser humano mais burro do mundo, porque eu entendi a burrice que eu falei, porque eu tentei explicar a vida a partir da mitologia, uma coisa que não faz sentido, tá? Só que a mitologia tem uma razão, ela só não é completa. Então, mitos, na verdade, é tudo aquilo que é falso, exagerado, mentiroso. Inclusive, às vezes vocês usam a palavra mito para se referir, por exemplo, a alguém que vocês acham que é incrível, né? Ah, falando para mim, meu amigo ele é um mito. Mito é aquilo que é falso, que é mentira, aquilo que não serve, tá? Na verdade, você pode usar a expressão legendário, lendário, mas mito, na verdade, é uma coisa pejorativa, ruim. Professor, os gregos conseguiram explicar a vida pela mitologia? Não. Aí depois eles passam para outro estágio, eles tentam explicar de outra maneira, chamada de cosmogonia. Bora lá. Eles tentam explicar essa parte aqui, ó, cosmogonia. O que é a cosmogonia? É uma tentativa de dar lógica ao cosmos, ou seja, ao mundo que você vive. Os caras começaram a pensar o seguinte, velho, tudo bem, a mitologia é muito exagerada porque é umas criaturas esquisitas. Por exemplo, o mito da vingança, né? Da beleza, da inveja e da vingança, que é a nossa famosa a Medusa. Uma mulher que era tão bonita que as deusas tinham inveja dela e castigaram ela sendo feia, e quem olhasse para ela virasse pedra, porque existia uma inveja das deusas e uma vingança dessas deusas. Você percebe que aquilo era muito exagerado. Aí os caras começam a pensar assim, na verdade, um cara específico chamado de Hesíodo. Esse pensador vai escrever um livro chamado de Teogonia. Gonia significa origem, tá? É Gênese. E cosmogonia também é a gênese do cosmos. E ele começa a tentar explicar por que existem planetas, o que são o universo, o que são as estrelas. Para os gregos, pessoal, tá? O universo é como se fosse um quadro. Imagina aqui um quadro, tá? Onde embaixo tem a face da Terra e tudo que está acontecendo lá fora está meio que pregado, ou seja, as estrelas estão meio que pregadas numa parede, como se fosse um quadro. Então, quando você vê a estrela cadente, ela caiu, literalmente, ela despregou daquele quadro. Os gregos, eles tinham a visão do cosmos como se fosse finita. E é importante questão para vocês que o vestibular às vezes cobra. Qual é a visão de Hesíodo sobre a vida e o cosmos? Bote aí, pessoal, ó. A finitude. Ele fala que tudo é finito e tudo é pré-pronto. Já está feito e acabou. O mundo já está meio que pronto, montado. Hesíodo tentou explicar para a gente, por exemplo, por que é que os deuses têm poderes. Então, vocês sabem a linhagem dos deuses, né? Se vocês conhecem a linhagem dos deuses, nós tínhamos primeiro, no começo de tudo, uma divindade chamada Caos, tá? Segundo os gregos. Caos, tenta imaginar... Vocês já foram para a beirada de um abismo, uma montanha, um lugar muito alto? Já olharam para baixo e viram como... Não sei se vocês também têm isso, mas quando você está num canto alto, parece que você vai meio que virar e cair, tá? Aquela vertigem, né? Caos é como se fosse uma sensação de queda o tempo inteiro. Ele não tem forma, mas quando você olha para ele é como se você estivesse caindo o tempo todo.
É como se fosse um buraco que suga a sua visão, tá? Ele não tem braço, ele não tem perna, ele não tem voz, ele se comunica com você através da mente. Caos, pessoal, ele começa a se dividir em pedaços, porque, enfim, ele é o caos. E aí surge para vocês duas criaturas, uma chamada Gaia, que é a Terra, e outra chamada Cronos, que é o tempo. Aqui é os pais dos titãs, tá? E aí, o pessoal geralmente vê muito isso naquele livro Percy Jackson. Geralmente eles puxam da mitologia. Tu já leu Percy Jackson? Sempre me debatem com o Deus da Guerra também. Já teve uma aula que eu fui falar, velho, daquela figura da cédula de real, né? Falando sobre Grécia Antiga. Aí já escutei essa resposta. Não, professor, aquela mulher da cédula, do dinheiro do real, é a mulher do jogo, que é a mulher do jogo. Foi isso que o Banco Central pensou. Cronos é o tempo e Gaia é a terra. E aí Cronos se apaixona por Gaia, deita-se por cima dela e com ela tem vários filhos. A primeira leva de filhos, pessoal, tá? É chamada de hecatônquiros. Os hecatônquiros são deuses altamente monstruosos, malignos, cruéis, sem moral, sem ética, sem nada, em que tudo que eles desejam é, de fato, o caos, a desordem e a morte. Porque eles são literalmente meio que filhos do caos. Esses deuses, pessoal, foi a primeira tentativa de explicar o universo, como se fosse a nossa explicação para o Big Bang. Um monte de deus caótico, um caos infinito, um calor demais, frio demais. São deuses absurdos. Cronos e Gaia percebem que essas criaturas são ruins e falam, cara, esconde essas criaturas, joga eles lá no fundo do Tártaro, né, que é uma montanha muito funda. Aí depois nasce a segunda leva de filhos. Aí sim eles, né, os titãs. E aí quando nascem os titãs, cada um tem um elemento natural. Um é o fogo, outro é a terra, outro é a água, outro é o vento. Cada um deles tem meio que um elemento da natureza, uma tentativa de explicar como surgem os elementos naturais a partir do tempo e da terra. Só que os titãs também não têm ética e moral, não respeitam, não têm amor, não têm nada. Aí depois surge a terceira leva de deuses, os deuses chamados, pessoal, tá? De antropomorfos. Bom dia, meu querido. E aí, como é que tá, velho? Antropomorfos. Esses deuses antropomorfos, vocês já sabem pelo nome, eles têm formato humano, tá? Inclusive, uma curiosidade é que vocês têm muita mania de pensar em Zeus, né? Eu acho isso muito legal. Vocês geralmente imaginam um Zeus de que forma? Como é que vem na cabeça de vocês a figura de Zeus? Barbudo, grisalho, mas vocês perceberam que Zeus é o caçula? Nunca prestaram atenção nisso? Ele é o último a nascer, né? Pois é. Aí a gente sempre pensa assim, ó, os irmãos ficaram lá presos, ele foi lá e resgatou os irmãos. Só que se você observar na prática, de todos eles, o mais novo é Zeus. É tanto que quando você observa na mitologia grega, Deus aparece, né, nas estátuas com barba, né, um trono e tal. Mas você observar, os outros deuses são sempre as estátuas de idosos. Você vai observar a estátua de Hades, Ares, é sempre uma pessoa muito velhinha, porque eles são mais velhos do que Zeus. Só que às vezes quando você vai ver desenho e filme, parece que Zeus é o mais velho entre eles, né? Como se ele fosse o sábio, porque ele ficou fora da barriga, ele se desenvolveu mais. Quando a gente explica como é que os deuses antropomorfos se livraram de Cronos, pessoal, porque Cronos ele era cruel. Quando nasciam os antropomorfos, ele engolia, porque ele tinha medo que esses deuses ficassem mais fortes do que ele. Então, sempre que nascia um deus novo, Cronos buco na boca. Aí, quando nasce Zeus, né, que é um deus que era muito bonito, a mãe se apaixona automaticamente pelo filho, Gaia pega uma pedra, enrola numa fralda e entrega para Cronos como se fosse o bebê. Cronos engole aquela pedra, se entala, começa a passar mal. Zeus pega, pessoal, a foice. Vocês estão ligados que o tempo tem uma foice, né? Cronos ele tem uma ampulheta e ele tem uma foice que corta o tempo. E aí Zeus, pessoal, ele abre a barriga do pai e ele corta os testículos do pai. Por que ele faz isso? Ele meio que encerra a reprodução do tempo. Quando Zeus corta os testículos do tempo, gente, é como se o tempo não pudesse se reproduzir. Aí o tempo se divide agora em passado, presente e futuro, porque ele não consegue continuar, ele se quebra ali dentro. Quando ele abre a barriga do tempo, ele puxa os seus irmãos. Aí ele puxa, pessoal, Ares, Apolo, puxa todo mundo. Só não tinha Afrodite, que ela vai nascer depois. Quando ele puxa aqueles deuses, ele salva esses deuses, o pai deles fica fraco, o tempo se enfraquece, e aí Zeus toma esse controle para ele. Era a explicação do Hesíodo para a vida. Aí você fica, tá, essa explicação já é científica? Não. Mas ela já usa a natureza, percebeu? Já usa o fogo, a terra, o céu, o ar. Ela já tenta se misturar mais. Aí depois de um tempo vai vir outro cara e vai escrever assim pra gente. Vai falar, pô, cosmologia não, né, velho? Bora fazer o seguinte, em vez de cosmogonia, vamos trabalhar isso aqui, ó. Cosmologia. O estudo lógico da natureza. Fica melhor agora para vocês.
Aí eu queria que vocês colocassem uma observação de duas expressões que eu vou colocar no quadro, tá, gente? Rapidinho você vai anotar isso aqui, ó. Deixa eu explicar o que tá prestando. Arqué, tá? E physis. São duas palavras que vocês têm que na cabeça de vocês o tempo todo quando a gente fala desse conteúdo. Arqué e physis. A palavra, a ciência, a arqueologia, estuda o quê? Arqueologia. O passado, literalmente. Logia, né, estudo, e arqué é o quê? Passado. Então, o arquê é a origem, tá? É o começo de tudo, é o primórdio de tudo. Physis, lembra qual a palavra para vocês? Física, que é a ciência que estuda o quê? No Enem, onde é que ela se encaixa? Ciência da natureza. Então, physis é natureza. Deixa eu colocar no quadro para vocês. Meu ouvido nada de estampar. Professor, vamos lá. Arqué é a origem e physis é a natureza. Uma dica para você, é só você pensar assim, ó. Quando você estuda a natureza, né, o céu, a terra, fogo, o ar, você está estudando a natureza física, tá? As leis da natureza. Quando você não consegue explicar uma coisa pelas leis da natureza, essa coisa é o quê? Ela é metafísica. Ela está além da física. Geralmente vocês dizem assim, ó, tudo que é natural eu explico pela ciência. Tudo aquilo que não é natural é sobrenatural, está acima da natureza, tá? Metafísica é o que está fora da física. Física é o que a natureza estuda, tá? Basicamente a função da natureza. Quando você percebe que nós chegamos agora na cosmologia, não esquece que isso aqui são coisas diferentes, tá? A cosmologia é uma lógica, aqui é uma tentativa de lógica, mas ainda utilizando a mitologia. Gonia é como se fosse a análise, o objeto, tá? Cosmogonia é meio que observar o cosmos. Eles tentavam observar e criar versões de como surgiu a natureza. Só que a gente só consegue explicar aqui, ó, na cosmologia. Os cosmogônicos pensadores, eles falavam assim, ó, o Sol é um deus. Como é que ele surgiu? Tinha um deus que se casou com outro deus e surgiu um deusinho, pronto. Era a explicação que eles davam, era sempre mitológica. Não era tão mitológica, mas já usava a natureza. Aí vem os cosmológicos e falam, não, peraí, isso aí é mitologia ainda. Eu quero saber de forma científica, eu quero entender de fato o que é que aconteceu. Eu não vou utilizar um deus contra o deus. O que é o sol? Calor. O que é o calor? O fogo. Como é que surgiu o fogo? Aí começam as perguntas sobre a natureza em si. Aí vem os pensadores pré-socráticos que vocês conhecem, Tales, Pitágoras, esses caras. A gente vai entrar neles agora, tá? Até aqui tá ok? Bonitinho? Ainda puxa mais para a mitologia do que, de fato, para a ciência da filosofia, tá? Então, vamos lá. Posso, é assim. Teogonia é o livro do Hesíodo que explica meio que o nascimento dos deuses. Esse aqui é como se fosse a origem da mitologia. Inclusive, geralmente, quem gosta de mitologia, eu sugiro que você leia Hesíodo. Ah, professor, eu gosto de saber de mitologia grega. Leia Hesíodo, é meio que o livro onde ele conta a história de todos os deuses que vocês conhecem. Tem gente que prefere aprender mitologia lendo Percy Jackson. Eu geralmente sugiro que vocês leiam Hesíodo, e ele é a gênese dessa parada toda, tá? Se vocês gostam de mitologia, tem um livro de um cara chamado Thomas Bullfinch, historiador, e vocês conseguem comprar esse livro nas livrarias, ou existe um mundo incrível chamado pirataria, e vocês conseguem baixar em PDF esse livro, tá? Na internet, é só você colocar no Google, pessoal, tá? Thomas Bullfinch, Guia da Mitologia.pdf.drive. O Google já leva você direto para a pasta, você já baixa o livro e a pirataria foi feita, tá? Não estou incentivando a pirataria, estou apenas dizendo que existe, se você vai fazer, a culpa é sua, tá? Eu estou apenas dizendo isso aqui. Bom, até aqui estamos ok, né? Posso entrar no pré-socrático. Bora lá. Estão acompanhando a matéria rápida, eu estou gostando. Professor, e aí o que é que acontece? Lá na Grécia, começam os caras a pensar o seguinte, bicho, que doideira, né? Cosmologia faz muito mais sentido que a cosmogonia. Ela é bem mais completa, porque eu vou começar a observar coisas mais materiais e não coisas tão teóricas. Porque exato, é muito abstrato. Eu estou imaginando o que seria o cosmos, eu preciso observar o cosmos com calma. Aí, gente, deixa eu pegar aqui o pincel vermelhinho, começa a surgir para vocês o pensamento pré-socrático em si, para trabalhar esses caras. Fernando, quem são os pré-socráticos que a gente vai começar? Vamos começar com o pai de tudo, né, gente? É ele, Tales. Lembra como é que chama ele, né, gente? De Mileto. Tales, vocês conhecem da matemática, né? O cara que ensinou a fazer o cálculo da base da pirâmide, tá? Você não usa praticamente para muita coisa na vida, mas na prova você vai usar.
O Tales de Mileto, ele era um cara... Vocês já tiveram aquele momento, já tiveram aquela saudade de ficar desocupados? Nunca sentiram aquela saudade de uma época onde tudo era mais simples na sua vida? Você não se preocupava com redação, simulado, prova, vestibular, você simplesmente acordava, ficava em casa, sentado na cama, sem fazer porcaria nenhuma. Né? Todo... Dá uma saudade. E detalhe, pessoal, só uma dica para vocês, isso nunca mais vai acontecer, tá? Daqui para frente só é buraco abaixo, não é buraco acima, mas tudo bem, tá? Eu gosto sempre de trazer um motivacional para vocês ficarem instigados, tá certo? Daqui para frente é tristeza, boleto e depressão, tá? É, porque geralmente vocês pensam, não, mas quando eu passar a vida vai ser feliz, eu fico, jovem inocente, tá? Tá? Daqui para frente a vida vai ficar mais feliz, pessoal. Tá com um pouco mais de lágrimas e não é de felicidade. Tales, ele tinha um tempo livre pra caramba, ele era muito rico, velho, tá? A família dele era rica, ele era o meu pátrio ateniense. Aí o Tales, poxa, eu tenho que trabalhar? Não. Tenho que fazer? Não. O que é que eu vou fazer? Estudar. E aí o Tales começou a estudar, porque ele queria, tá? E ele chegou à seguinte conclusão, cara, eu preciso observar as coisas. Ele começa a utilizar o princípio da observação. Vamos lá. Princípio da observação. Na casa de vocês tem criança? Não que seja sua, mas assim, que vocês já frequentam criança. Um tio, um primo, um parente que tem uma criança, que vai para sua casa. Vocês já interagiram com essa criança? Você viu como ela faz muita pergunta? Não, nunca prestou atenção nisso? Não fazem, mas as crianças estão ficando diferentes, estão quebradas, de fato. Eu tenho um sobrinho, pessoal, que ele vai fazer agora 10 anos, inclusive, esse mês ele faz 10 anos. E, basicamente, quem cuidou dele fui eu, porque a minha irmã precisava trabalhar, então eu ajudava a cuidar dele, né? E ele ficava, geralmente, sexta, sábado e domingo comigo, toda semana até ele crescer, inclusive ainda fica comigo. E tudo que ele via lá em casa, ele perguntava o porquê. Então, de vez em quando, eu estava fazendo uma coisa, ele, tio, por que isso aqui é branco? Eu ficava, porque o piso. Aí ele, e o que é feito o piso? Eu falei, sei lá, cerâmica. Aí ele, o que é cerâmica? Eu explicava, eu não sei. É uma coisa que alguém fez de cera, sei lá. Aí ele, cera, eu tenho giz. Eu ficava, não é a mesma coisa. Ele ficava, por que não? Você não sabe? Aí eu ficava, que desgraçado, velho. E tá certo. E aí ele começava a fazer perguntas que eu não sabia chegar na resposta. E começava o porquê. Até o momento que geralmente ele fazia muitas perguntas, eu falava, filho, Davizinho, porque às vezes os adultos pegam as crianças e jogam pela janela. E aí ele parava de fazer perguntas, ele ficava, tudo bem, entendi. Tá? Mas a observação gera perguntas. É tanto que você já deve ter tido aquela fase da vida que você ficou perguntando tudo para seus pais, para sua mãe. Por quê, como, por quê, para quê. E aí, gente, a observação gera respostas. Quando ele foi observar tudo que ele tinha de resposta, ele começou a pensar o seguinte, cara, a resposta é a natureza. Tudo que eu vou observar está aqui na natureza. Aí, o bonitão do Tales, desocupado que era, começa a observar, pessoal, plantas, animais, não, calma, vai ficar melhor, e humanos. E sabe o que era o pior? É que ele observava humanos dormindo, velho. As pessoas começavam a dormir e ficava o Tales em cima de você, olhando para você. O que é que ele observava? Vocês já acordaram muito cedo? Não sei se vocês também têm isso, eu tenho insônia. Geralmente eu acordo 3h30, 4 horas da manhã. Eu gosto muito, eu sou aquele cara que é o louco da planta, lá em casa eu tenho um monte na varanda, assim. E aí, quando você acorda 3h30 da manhã, 4 horas, você geralmente consegue ver o orvalho. A planta começa a transpirar, queda de temperatura, você vê a gotinha d'água escorregando da folha, é muito bonito. E é cheiroso, aquele é cheiroso. O Thales acordava 2h30, 3 horas da manhã para ficar vendo o orvalho nascer. Ele ficava vendo a gota se formar na folha. Tá? Não tinha mais o que fazer, o Thales. E depois ele ficava observando os animais com a língua de fora, cansados, os cachorros, os gatos. Aí depois você dormindo, então você correndo, os atletas atenienses correndo, ele ficava, cara, essas pessoas elas transpiram. Então a origem da vida é o quê? A água. Aí ele chega nessa seguinte sacada. A origem é a água. Porque tudo que vive possui água e a água é basicamente o que mantém a vida. É tanto que não sei se vocês sabem, você aguenta um tempo sem comida, mas sem água o seu tempo é menor, tá? Você pode passar dias sem comida que o seu corpo vai dar um jeito de arrumar material energético para consumir, mas sem água você desidrata, você passa mal. Vocês assistem Big Brother? Não, é que pode, vocês não assistem aquele material tão legal. Ontem, pessoal, teve a prova do líder e o Lucas, um dos rapazes lá, ele ficou muito tempo sem água e ele começou a surtar. Sem água, ele começou a ver coisas que não existiam, ele começou a fazer umas caras esquisitas, começou a falar com pessoas que não haviam. Porque quando você desidrata, você começa a alucinar. Ou seja, você começa a perder a essência da razão, você começa a perder a essência da vida. Aí o Thales, caraca, eu vou fazer um teste. Vou ficar uns 5 dias sem água. E ele quase morreu. Ele disse, tá vendo? Ó, a água é a essência da vida. Tava certo, Thales? Tava, mas só a água é a vida? Aí ele, pô, vacilei. Depois do Thales, pessoal, tá? Outros pensadores vão aparecer. Posso passar para cá? Deixa eu apagar. Vocês preferem que eu apague aqui ou aqui no pré-socrático? Já foi, então bora. Depois do Thales, pessoal, vai vir ele, né?
o nosso matemático também, além do Tales, Pitágoras. Inclusive, não sei se você sabe, mas o Pitágoras estava muito certo. Muito, muito certo. Até hoje, tudo que você usa é pitagórico. De igreja, muito, nossa, velho, o Pitágoras era um cara genial. Só que na época ele era chamado de doido, né? Vocês conseguem imaginar uma reunião da Ágora grega? Aquele, como se fosse uma assembleia, os caras todos sentados, filósofo, todo mundo debatendo, água, fogo, terra, não sei o quê. Aí todo mundo, eu acho que a gênese da vida é a água, eu acho que a gênese é o ar, eu acho que a gênese é o fogo, o calor que mantém a vida humana, a temperatura. Aí quando chegava o Pitágoras, todo mundo, vai Pitágoras, sua vez. Aí o Pitágoras, bom, eu acho que a gênese da vida é a matemática. Aí as pessoas ficavam, sai fora, Pitágoras, para de usar drogas. Ele sempre ia num caminho de festa da galera, porque todo mundo ia para um objeto natural e ele ia para outra coisa. O Pitágoras, parceiro, a origem da vida, a gênese de tudo, bote aí, é a ordem matemática. E você não, professor, não é possível que ele esteja certo. Cara, se eu te disser que ele estava 100% certo. E até hoje, tudo que você estuda de física, ainda mais física quântica, tudo tem a ver com Pitágoras. Ele disse, pessoal, que na verdade, a natureza, olha o que esse cara fez, pessoal, há mais de 2000 anos atrás. Presta atenção. Fala, meu querido, bom dia. Para ele, a natureza, olha, vê se vocês sacam isso aqui, se você já viu em algum lugar. É uma combinação de e ponto. Só que o ponto para os gregos, pessoal, para quem não está ligado, era 0. Código binário. Para ele, toda a existência do mundo, do universo, é código binário. Como é que você programa um computador hoje, gente? 0 e 1, tá? Aí o cara, milhares de anos atrás teve essa sacada. Ele disse, meu irmão, tudo que existe, todas as formas geométricas, tudo, distâncias, temperatura, tudo, fogo, água, tudo é uma combinação de 0 e 1. Tudo. Se não tiver as combinações de 0 e 1, não tem molécula, não tem átomo, não tem nada. É tanto que você fala água, é uma junção de quê? Moléculas de hidrogênio e oxigênio, tá? Mas não tem a quantidade? Combinações de 0 e 1 tem. Tá? Aí você, caraca, moço, verdade. Quando o Pitágoras falou isso, ele disse assim, meu irmão, existe um princípio chamado de princípio áureo. Esse princípio áureo é incrível, velho. Eu não vou saber desenhar para vocês, tá? Mas é mais ou menos o seguinte, imagine um retângulo, tá? E existe, pessoal, como se fosse uma volta, tá? E essa volta vai ficando menorzinha com o tempo. Tudo que acontece nessa volta, existe um cálculo combinado pela geometria de zeros e uns, em que as voltas maiores e menores meio que ordenam o princípio do universo. Quer ver uma coisa muito legal de princípio áureo? O Fibonacci vem como consequência do Pitágoras, tá? Olha que doideira, pega essa maçaneta da porta, tire dali e bote no meio da porta. Duvido você abrir a porta. Você não abre a porta nem a pau. Se eu trocar a maçaneta um pouquinho para dentro, você não abre a porta. Porque toda a regra de você ter força, o princípio físico, para você ter força e puxar, depende dela estar no canto certo. O seu cartão de crédito já percebeu que o chip dele fica no canto específico? Ele só vai funcionar se ficar naquele canto. Professor, por quê? Porque tem uma sequência matemática que diz isso. O ser humano masculino, pessoal, é o único animal mamífero bípede que tem o testículo desalinhado. Propositalmente, pela natureza. Por quê, professor? Se você for observar cachorros, macacos e outros animais mamíferos que têm testículos, o testículo deles é sempre alinhado, tá? O nosso, por mais que a gente seja bípede, bom dia, minha querida, o nosso, por mais que a gente seja bípede, o testículo masculino ele é desalinhado porque a gente anda, pessoal, com um movimento intercoxal, o ser humano masculino. Então, se você tivesse o testículo alinhado, segundo Pitágoras, você, para cada passo que você desse, era um passo, uma ajoelhada. Então, você ia ficar literalmente se espancando a cada passo que você desse. A natureza fez o quê? Sequência áurea, e disse, meu irmão, vai ficar assim, você consegue andar sem machucar o próprio corpo, a natureza sendo perfeita. O seu braço, se você esticar seu braço, pessoal, para cá e o outro braço para trás, você consegue completar o corpo. Impressionante. Você consegue atingir os dois lados das suas costas, pela frente e por costas. Por quê? Sequência matemática. O seu corpo ele é literalmente um objeto perfeito. É tanto que tem um princípio na física e na genética, né? Vocês podem fazer essa brincadeira na hora do intervalo. Mede a coluna de todo mundo. É basicamente o mesmo tamanho. Eu sou a pessoa mais alta, mais baixa, geralmente é o tamanho da perna. Mas se você for observar a coluna, isso aqui até aqui, geralmente todo mundo tem igual. Você fica, professor, por que isso? Também princípio áureo, sequência de Fibonacci. Você fica, caraca, o Pitágoras estava certo. Não é que ele estava certo, é que ele estava muito certo, pessoal. Mas detalhe, ele foi ridicularizado. Quando ele falou, gente, a matemática, os caras, matemática? Você é idiota, Pitágoras. E tudo bem. Ele fundou a seita. Bote aí, seita dos pitagóricos. É estranho, tá? Que eu vou explicar para vocês. Professor, o que é essa seita dos pitagóricos? Tu acredita que eram uns caras que ficavam em Atenas, velho, debaixo de umas pontes, de umas ruas escuras, com os livros de matemática fazendo cálculo, real, sozinho no escuro, os caras fazendo cálculo,
pessoal passava por ele, os caras com os capuz preto, pessoal, no fundo de uma rua escura, tocando Racionais MC, os caras aqui calculando coisa. Era uma coisa meio estranha, você passava, você não entendia, mas era uma seita religiosa chamada de pitagóricos, tá? Então, que na Idade Média surge um pensamento chamado de pitagorismo. É um cálculo matemático que vai dar origem às nossas catedrais góticas. Vocês já estudaram Idade Média, não já? Na história e outros anos? Vocês conseguem lembrar qual é a característica clássica de uma catedral gótica? E ela, embaixo dela, aquela pontinha, ela tem uma coisa chamada rosácea. Já perceberam isso? Aquele rosáceo é chamado de assinatura de Pitágoras. É um pentagrama. Pentagrama, pessoal, tá? A sequência de pentagramas é a assinatura de Pitágoras. Significa assim, esse cara que fez essa catedral é um pitagórico. É como se fosse um aviso. Ó, eu fiz isso aqui, eu sou um matemático pitagórico. Estou dizendo para vocês que eu estive aqui. Então, essa categoria aqui, ela na época foi rechaçada. Ninguém queria esse cara. Mas o Pitágoras estava completamente coberto de razão. Vocês já viram aquele desenho clássico, né? Do Sol e aí os planetas? Já viu aquele movimento clássico angular, em que cada planeta fica rodando e é perfeita aquela sequência? Os planetas não se batem, cruzam em temperaturas diferentes. Quando você observa, gente, ó, aquela ordenzinha dos planetas, aquilo segue a chamada ordem pitagórica, acredita, velho. O cara tava certíssimo até nisso. Porque geralmente a gente tem a mania de imaginar que é assim, o Sol tá aqui, os planetas ficam assim, né? Vocês já viram como é que é na realidade? Nunca viram, não? Imagina o espaço, universo, preto, tudo preto. O Sol, ele tá indo, tá? Imagina que o Sol, ele tá indo. Os planetas estão indo junto com ele, rodando com ele, só que eles não se acertam, eles desviam de tudo no universo, enquanto o Sol se move e a gente move junto com o Sol. O universo está em expansão, o Sol se mexe e a gente se mexe junto com eles, enquanto todos os planetas estão em percurso com o Sol. Você olha para cá, é igual o desenho do Pitágoras há 2.600 anos atrás. Você fica, bicho, o cara acertou tudo. Já viu aquele desenho do Einstein, de como é que seria o buraco negro? Você viu essa história da física? Há muitos anos atrás, pessoal, na década de 40, eu acho, o Einstein fez um desenho de como é que ele imaginava que era o buraco negro, né? Quando a NASA bateu a foto, não sei se vocês viram, o telescópio Hubble bateu a foto, os caras pegaram o desenho do Einstein e ficou, é igual. O cara chutou, chutou não, ele pensou como é que seria, acertou em cheio. O Pitágoras fez a mesma coisa, gente, tá? Então, o cálculo matemático pitagórico é preciso pra caramba, só que na época ninguém acreditou nisso. Então, tudo que você conhece, pessoal, tá? Ah, para quem gosta de filme, é o princípio do filme Matrix. Se você vai assistir Matrix, em que tudo acontece porque tinha que acontecer, porque foi calculado que ia acontecer desse jeito, é Pitágoras. Pitágoras ele falava assim, velho, tudo que acontece, do movimento do seu dedo ao batimento cardíaco, tudo tem um cálculo matemático muito preciso, que tinha que acontecer daquele jeito, com aquela ordem, com aquele pensamento. Ia acontecer, estava calculado. É tanto que para Pitágoras, Deus é um matemático. Ele fica o tempo todo fazendo matemática. Alguém que é maçom? Ou já conhece maçonaria? Conhece? Vocês sabem o que significa o G? Ele tem um compasso, a régua. Aí no meio não tem um G, né? Sabe por que tem G? É porque em inglês você fala God ou Guten, em alemão, mas em português é geômetra. Deus é o grande geômetra. Os maçons são pitagóricos também. Tá? Então, que as ferramentas de Deus, ó, o compasso e a regra de 90 graus. Ele é um matemático. Tá? Quando você observa a maçonaria, aí começa. Só os Illuminati também? Não, os Illuminati é coisa de gente maluca, tá? Mas seja outra história. Saindo do Pitágoras, vamos voltar para a gente normal, tá? Que o Pitágoras era meio esquisito, mas vai dar certo. Vou apagar aqui, tá, galera? Fernando, depois do Pitágoras, tem ele, né, gente? Os irmãos, na verdade. Na verdade, irmãos não, primos. De famílias diferentes, mas primos, tá? Anaximandro e Anaximenes. Rapidinho para a gente continuar. Anaximandro percebeu que o princípio da vida, ele falou, cara, não é a água, o Otávio estava errado, porque eu observei também, fiz a mesma observação, fiz o mesmo cálculo e percebi que a origem, a gênese, é o ar. Quer ver uma coisa legal? Sem ar vocês vivem? As plantas vivem? Os animais vivem? E sem ar tem água? Não, água. Sem oxigênio tem água? Tu percebeu como o oxigênio, ele não chamava de oxigênio, ele chamava de ar, tá? Tu percebeu como o ar é basicamente uma essência básica para ter vida? Só tem um detalhe, na concepção dele, né? Porque hoje, pela biologia, vocês conhecem animais que não usam exatamente o oxigênio para fazer a respiração. Os anaeróbios. Né? Mas até onde ele podia ver, estava certo ele? Estava certíssimo. Só tem um detalhe. Quando você pensa em ar,
O Anaximandro estava falando, pessoal, tá, da teoria dos miasmas. Professor, o que é isso? Todos os bens e tudo que era ruim, tudo isso vinha do ar. Como assim, professor? Eles chamavam isso aqui, vou até botar o nome para vocês, eles chamavam isso aqui, pessoal, de humor. Tá? O mau humor e o bom humor. Era assim, ó. Quando eu estou feliz, é porque eu aspirei um ar bom e fiquei feliz. Quando eu estou doente, é porque eu aspirei um ar ruim e fiquei doente. Hoje, pela medicina, você percebe que o Anaximandro estava correto. Por exemplo, na pandemia, tá? Nós estamos usando máscaras para evitar o quê? A contaminação. Percebeu como o ar ruim tem a ver mesmo com isso? Tudo bem, ele achava que era humor no sentido de estado de espírito, mas você percebe que o Anaximandro ele não foi muito longe, não. Ele acertou um pouquinho também. Você junta esses caras todos, eles acertaram em partes. Se você puder juntar todos eles, você tem a ciência. Mas eles não sabiam juntar toda a ideia. Depois do Anaximandro, vem o brother, né? Vou até tirar esse sinal de diferente aqui, porque é outra ideia, tá? O Anaximenes. Aí, pessoal, o Anaximenes falou assim, ó, Anaximandro, tu tá errado, Tales, tu tá errado, Pitágoras, tu tá errado. O que de fato importa não é se é feito de ar, fogo, água, matemática, isso não importa, velho. O que importa é entender a coisa. O que é que faz a vida? O que é que faz o cosmos? Vou botar para vocês aqui. E aí, velho, o cara chegou à seguinte sacada. Vocês concordam que a parede dessa sala é feita de carbono? E a cadeira que vocês estão sentados é feita de carbono? E a caneta que você segura é feita de carbono? O seu telefone é feito de carbono? Tudo que está aqui basicamente tem carbono. Qual é a diferença entre a parede, a cadeira e você? Tem carbono. Quem dos três é vivo? É, você. Esses caminham na luta, mas são vocês, tá? Os caras, caraca, você tem que a parede. Você tem vida. Por que, que você tem vida e a parede não? Por que, que a parede não está viva aqui agora? O que é que você tem de tão especial que a parede não tem? O que é que a cadeira não tem que você tem? Por quê? Por que é que você é uma coisa tão incrível que tem carbono e tem vida? Se juntar carbono, oxigênio e água, é vida? Não, mas por que quando você também tem carbono, oxigênio e água, você tem vida? Aí a cara de vocês diz, professor, o senhor tem a resposta? Não, gente, é o grande mistério da vida humana, tá? Só que o Anaximenes fala o seguinte, meu irmão, eu também não sei o nome disso aí, não. Eu não sei como é que explica essa parada, não, mas eu sei o nomezinho para ele. Vamos chamar aquilo de apeiron. O que é o apeiron, professor? Se eu te disser que significa literalmente a coisa, o que é que ele explicou? Meu irmão, tem uma coisa que tu tem que os outros não têm, pronto. Tá? O que é essa coisa? É o apeiron, que significa o quê? É coisa. Mas é isso aí. Se você for observar, vocês ficam tristes fácil, não, né? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo filosófico, por favor, não leve ao pé da letra, tá? Imagina que alguém que você ama faleceu. Imagina que alguém que você gosta, ama muito, ficou, eu achei que ele fosse chorar de verdade. Que você gosta, faleceu, tá? E essa pessoa morre, quando ela morre, você enterra, né? Assim? Quando você enterra, o que acontece com o caixão e o corpo? Decompõe, né? Assim, deteriora. Vocês concordam que aquela partícula humana, ela volta a ser carbono originário, volta a ser átomo, ela volta a ser matéria? Aquela pessoa que você perdeu, que você enterrou, o caixão vai se decompor, a areia vai decompor a pele, aqueles átomos vão se decompor, e aquela pessoa volta a ser átomo. E aquele átomo, pessoal, a vida vai levar para algum lugar. Tudo que você tem hoje perto de você já foi o átomo de alguém. Tudo que você vive, inclusive partes suas e minhas, já foram átomos de outras coisas. Então, na matéria, literalmente aquela regra da física, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, na prática, tente imaginar que alguém morreu e aquela carne virou nutriente, virou adubo, literalmente, matéria orgânica, e ali nasceu, por exemplo, uma árvore de goiaba, tá? E aí vem um passarinho, pega aquela goiaba, come aquela goiaba. Vocês entenderam que o passarinho está se alimentando da fonte da vida de outra pessoa? É como se a vida nunca acabasse, ela sempre continua. O que o Anaximenes está falando é isso, cara. Não tem fim da vida. A vida não tem morte. Não existe conceito de morte. Tudo é o apeiron. A vida é uma coisa que continua o tempo inteiro de formas diferentes, com matérias diferentes. Um dia você se vai, eu me vou, tá? E quando a gente se for, essa nossa matéria orgânica vai se decompor e voltar a ser átomo. Um dia alguém vai nascer com um pouco do meu átomo, um pouco do seu átomo. E essa pessoa vai se compor em uma nova vida, que vai ter novas experiências, assim por diante, por milhões e milhões e milhões e milhões de anos, se não já foi assim, tá? Então, o que o Anaximenes está dizendo é o seguinte, não existe um átomo novo. Tudo que existe já existe de fato. Então, ele basicamente só vai se transformando. Alguns geram vida, outros não. Como gera vida é o segredo. Mas que existe a vida, existe e a gente chama de apeiron, tá? Até aqui fomos?
É, é. O princípio do Lavoisier vem do Anaximandro. Na verdade, toda a física moderna, a ciência moderna, vem desses caras. Tá? Agora, a matéria começa a ter uma cara de drogas. Tá? Porque até agora a gente estava num debatezinho meio que científico, tá? Mas agora eu vou entrar, pessoal, em Parmênides e Heráclito. E eu confesso a vocês que começa a parecer que vocês vão fumar drogas, mas garanto que não é necessário você fumar. Basicamente, você vai ter que se concentrar. Parece estranho, parece esquisito, mas eram coisas de pessoas que consumiam muitos tóxicos antigamente e tentavam se sentar na grama depois de ter fumado bastante para poder pensar na vida e aconteciam uns pensamentos esquisitos, tá? Eu vou apagar aquele último pedaço do Thales para a gente poder debater esses brothers. Gente, vocês já viram fogo? É bonito? E como é que o fogo é? Não tem forma. Como é que você vê o fogo, então? Uma chama. E o que é a chama? São os gases que estão, né, queimando, né, assim? E ele tem cores diferentes, né? Vocês concordam que o fogo é uma coisa que você vê, você sente, mas você não toca? Não é estranho para vocês, não? O fogo você vê, você sente, mas você não toca. Doideira, né? É, né? Você fica, cara, que bonito. A água, você vê, ela é quase transparente, você vê e você toca. E eu posso transformar a água num ponto em que ela fique tão sólida a ponto de eu jogar água na cara da pessoa e machucar a pessoa. Vocês já foram para algum lugar com gelo? Já? Você já brincou de jogar gelo nas pessoas? Não. Eu, como um bom matuto, vindo do interior, pessoal, a primeira vez que eu fui para um canto que tinha neve, eu pensei, meu Deus, eu já vi muito filme de neve na sessão da tarde. Eu quero muito realizar esse sonho de pegar um bolo de neve assim, ó, e jogar em alguém e fazer, toma, pá! E aí viajei com minha companheira, pessoal, tá? Primeira vez pro Chile, e tava nevando, caindo uma nevasca, e pensei, vou fazer isso agora com ela. Peguei um bolo de neve, juntei, senti uma certa rigidez física, mas fiquei, não tem problema, porque neve é fofa. Eu já vi nos filmes. Peguei a bola, pessoal, e arremessei na cara dela, falei, toma! Bateu, ela caiu no chão e abriu a sobrancelha. E eu fiquei, caraca, no filme é tão bonito, cara, é tão fofo, as pessoas ficam tão felizes, eu vou ser preso agora, tá? Ela levantou com a cara de irritada, tipo, o que é que você jogou em mim? Eu fiquei, bom, no filme era legal, tá? E enquanto eu fui, você não tem noção de no hospital, gente, o médico com a cara de agressão, aí eu fiquei, não foi não, senhor, joguei bola de neve nela. Aí ele olhava para ela e ficava, se foi você só, fala que... Tá? E eu ficava do lado dela, ela com a cara de, não, senhor, ele jogou neve, ele só é abestado mesmo. E aquilo ali, pessoal, é engraçado, porque é água, cara, é água. Se eu tivesse jogado um balde d'água nela, tinha tido o mesmo efeito? Mas não é a mesma coisa, velho. E se eu tivesse, por exemplo, esquentado aquela água, tá? Ela evaporasse, virasse vapor e eu jogasse um balde de vapor nela, teria tido o mesmo efeito? Mas não é água. Que coisa estranha, velho. Isso, outra forma. O vocês de ontem é a forma que vocês têm hoje? Deixa eu brincar com vocês. Vocês conhecem um cara chamado Teseu? Teseu, pessoal, viveu talvez as maiores aventuras da mitologia grega. Teseu foi um dos maiores heróis da mitologia grega. Teseu, cara, ele lutou contra tantos monstros e tantas criaturas que chegou a hora que cansou. Teve um dia que Teseu falou, ei, parceiro, eu tô... esgotei, já enchi o saco, eu queria minha carteirinha de aposentadoria, por favor, se vocês puderem dar baixa. Eu preciso ficar em casa, eu tenho neto, filho, queria ver minha esposa, que eu também tenho esposa, eu queria ficar com ela. E ele pega o barco dele, pessoal, ele ancora, tá? Lá em Corinto, na Grécia. Ele pega o barco dele, bota na praia, bota uma âncora e diz, tá bom, acabou minhas aventuras, aqui eu me aposento, chega, vou para casa, vou curtir minha vida, vou ser vô, vou ser pai, vou ser o que for que eu tenho que ser, nem que eu morra, mas eu vou morrer em paz. Teseu vai para casa, gente, mas os cidadãos gregos ficavam olhando pro barco e pensando, meu irmão, esse é o barco do Teseu, cara. Esse barco lutou contra as górgonas, lutou contra monstros, derrotou o Kraken, esse barco salvou a vida de Andrômeda, a guerreira. Esse barco fez tudo. Foi nesse barco que o Teseu venceu diversos deuses. Pessoal, Teseu foi o único humano que venceu Poseidon. O cara lutou contra Poseidon e venceu. O barco do cara estava lá intacto. E aí, gente, os seres humanos olhavam pro barco de Teseu e ficavam, que coisa incrível, velho. Só que o barco era de madeira, gente. Passou-se 10, 20 anos, o barco começou a ficar úmido com a madeira da praia, né, com aquela maresia da praia, e as madeiras começaram a ficar fofas. Os gregos, para preservar aquela história, tiravam as madeiras fofas e colocavam madeiras novas. E foram repondo o barco de Teseu para que ele sempre ficasse lá. Séculos se passaram, o barco de Teseu, pessoal, hoje é um objeto do Museu da História da Grécia. Se você for para a Grécia, tá? Lá em Panathinaikos, você pode ver o chamado barco de Teseu. É o mesmo barco? Provavelmente não, mas tem um detalhe. Quando você olha para aquele barco, é o mesmo barco do Teseu? A mesma madeira?
A mesma madeira que tocou a água que Teseu tocou, que tocou os pés de Teseu? Não. Mas a ideia do barco é a mesma? O barco das aventuras de Teseu? Vocês percebem que o barco não é mais o mesmo, mas as ideias sobre o barco são as mesmas? Que nem vocês. Por ano, a sua pele se renova, o seu cabelo cai, as suas células se renovam, os seus organismos se renovam completamente, a sua unha se faz totalmente de novo. Mas você não é você? A sua essência continua lá, mas os seus átomos são os mesmos, as suas partículas e células são todas as mesmas, mas você ainda é você. Por que é que você não é mais você e ao mesmo tempo você é você? É aí que eu quero que vocês me respondam, porque não é a mesma célula, não é mais a pele, não é mais o cabelo, não é mais a mesma pessoa, mas você ainda é você. Mas eu não troquei tudo já. Vocês têm noção que a cada 2 anos e meio, literalmente o seu corpo se renova completamente? Cabelo, célula, tudo, interno e externamente. A cada 2 anos e meio você já não é mais você, totalmente, mas você ainda continua sendo você. Uau! Gostei. Agora vocês chegaram. Vocês já viram uma foto sua de alguns anos atrás? O que é que vocês acham dessa foto? Antiga? Vocês já viram aquela foto sua e você ficou com vergonha de você? Você viu uma foto e você ficou... Aquela sua foto quando você era emo, você olhou e ficou, meu Deus, eu era emo. Eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente eu era emo, pessoal, tá? Eu já tive uma fase restart, calça verde e limão, tive. Eu já tive uma fase gótico, lápis no olho, franjinha, tinha tudo, pessoal, tá? Eu já tive uma fase, tá, não tive a fase K-pop, mas eu acho legal o K-pop. Uma vez eu fui falar de K-pop na aula, pessoal, eu não sabia o que era K-pop, eu perguntei, que merda é essa? Nossa, velho. Tinha uma galera na sala que era fã de K-pop, eu quase fui espancado. Eu fiquei, tá bom, eu entendi. Não posso falar do K-pop. Já tive uma fase do reggae, tinha a pulseirinha do reggae, tudo bonitinho. Eu já tive uma fase hip hop, já tive fase de tudo, forrozeiro, gente, uma época forrozeiro, pessoal. Andava com o boné do Wesley Safadão pra todo lado, era uma coisa horrível. Tá? Vocês já viram fotos suas de vocês com 10 anos de idade no colégio? Aquele cabelo partido no meio, as calças bem aqui. Você olhava e falava, por que minha família me permitia sair em público desse jeito, cara? Quando vocês olharem daqui a 5, 6 anos para hoje, vocês vão pensar a mesma coisa, sabia disso? Daqui a 5, 6 anos, 10 anos, vocês vão olhar para a foto sua agora e vão falar, mas que merda que ninguém me falava. Olha que esquisito que tu era e tu estava desse jeito em público. Você, por que isso? As ideias não são feitas de matéria. Independente da matéria que você tem em você, as ideias se transformam ou não se transformam. Aí, velho, viu um brother, vou até botar de azul para vocês, chamado Heráclito. Heráclito falava o seguinte, existe o chamado princípio da impermanência. Da impermanência. Queria botar outra coisa. Ele ainda é um pré-socrático, porque a gente ainda não entrou na filosofia da chamada ética. Ainda estamos pensando em naturezas, só que agora é natureza humana, tá? Olha o que Heráclito falava. Cada fogo que você acender vai queimar uma chama de gás diferente, concorda? Aquela molécula de oxigênio que aquele fogo está colocando em combustão é a mesma? Não, mas o fogo é o mesmo. Aquele fogo parece ser o mesmo quando você olha para ele, mas por dentro o fogo não é mais. Entendeu a ideia? Olhar para o fogo parece que todo fogo é igual. Se você pegar um isqueiro e você fizer assim várias vezes, ó, o fogo vai ser praticamente o mesmo fogo, ao ver de vocês. Mas a essência daquele fogo já não é mais isso. Vamos separar então, pessoal, tá? Coisas essenciais. Essência. Bote aí, está em constante transformação. Sempre se transforma. Exato, já sacaram a ideia. Sempre se transforma. Toda a essência sempre se transforma. A essência que você tinha quando você chegou aqui hoje de manhã não é mais a mesma essência que você vai ter ao sair dessa sala. Daqui a 10 minutos vai ser outra essência, daqui a 15 minutos outra essência, daqui a 4 segundos outra essência, assim por diante. A cada momento, na cabeça de vocês, acontece uma coisa incrível. Vocês estão ligados no neurônio, né? Todos vocês têm, a não ser que você consuma muitas drogas, aí você começa a perder neurônios, tá? Imagina um neurôniozinho, gente, que coisa linda. Imagina um neurôniozinho cheio de conexões e sinapses, tá? Esse neurônio fazendo diversas conexões, eu sempre desenho um neurônio como se fosse um bombom. Tente imaginar que a cada um de vocês existe uma média na sua cabeça nesse exato momento, tá? Entre 14 e 25 milhões de neurônios de um ser humano saudável normal em fase de formação, tá? 14 e 25 milhões de neurônios. Cada neurônio é capaz de fazer por segundo, no milésimo de segundo, pessoal, tá? Entre 7 milhões e 40 milhões de sinapses. O neurônio saudável, a depender da parte do cérebro que ele se encontra.
Se você multiplicar a quantidade de neurônio médio pela quantidade de sinapse média, nesse exato momento, estão acontecendo na sua cabeça mais de 6 bilhões de coisas, no mínimo, na sua cabeça. 6 bilhões de coisas. Vocês se tocaram que exatamente nesse exato momento de segundo estão acontecendo mais coisas na sua cabeça do que galáxias no universo? Existe mais coisa acontecendo aqui do que lá fora. Aqui do que lá fora. Então, se você contar cada galáxia do universo, você tem mais neurônio funcionando agora, pensando e realizando sinapses, do que galáxias do universo. Você tem noção do que o Heráclito falava? Que cada um é o mundo, cada um é o universo. Se eu pudesse entrar na sua cabeça, eu me perderia dentro dela, pessoal, porque é muita coisa. O seu corpo está bombeando, o seu sangue está respirando, está montando célula, montando DNA, replicando DNA, fazendo mutações. Nesse exato segundo momento, você tem controle disso tudo? Ele simplesmente faz, é a natureza. Bote aí, pessoal, tá? Que a mudança da essência é incontrolável. A mudança da essência é incontrolável. Você não controla isso aqui. Totalmente incontrolável. Por isso que ele fala aquela frase, né? Ninguém entra no rio, no mesmo rio, duas vezes. Porque as águas não são as mesmas e vocês não são os mesmos. Professor, como assim? Se você entrar num rio para se lavar, para tomar banho naquele rio, aquela água vai, não vai? Quando você entrar de novo no rio, é a mesma água? E você já é o mesmo? Não. Eu sempre gosto de citar para os alunos e alunas o princípio da coxinha. Vocês conhecem o princípio da coxinha? Vocês estão com fome? Sim? Bom, então vou me permitir torturar vocês um pouquinho. Imagine que vocês estão voltando para casa ao meio-dia de um dia muito quente, basicamente a pé, tá? Vocês estão andando a pé na rua e é um dia muito, muito quente. Meu Deus do céu, você está com muita, muita, muita fome. Já sentiram fome? A barriga ficar para dentro, roncar, você ficar até com raiva, mau humor, você fica estressado quando está com fome, é uma coisa absurda. Imagina que você está andando na rua, serelepe pimpão, com a nota de 10 reais no bolso, com muito calor e muita fome. E você passa na rua e de forma quase que mágica, aparece aquela tia da cantina vendendo, pessoal, coxinha. O cheiro da coxinha é tão forte, é tão saboroso, que você sente a quilômetro de distância. Imagina agora o cheiro da coxinha passando pelo seu nariz. Aquele cheiro de coxinha muito bem assada, que ela é crocante, você mastiga a coxinha, chega e faz croque. Tão crocante que ela está. Eu estou falando de uma coxinha, pessoal, de frango tradicional, tá? Recheada com requeijão, recheada com coisas dentro, bonitinho, com tempero. E só existem dois tipos de pessoas na face da Terra, tá? As que comem a coxinha pela ponta, as que comem a coxinha pela bunda. As pessoas que comem a coxinha pela bunda vão pro inferno, tá? Todo mundo come a coxinha pela ponta, que é o jeito certo de começar a comer a coxinha. Você primeiro tira a massa, para depois aproveitar a melhor parte, que é o recheio inteiro, tá? Quem começa pelo recheio, Deus está vendo isso, assim que você morrer, você vai de tobogã pro céu. Certeza que não vai pro céu de jeito nenhum, o paraíso não é seu. E aí imagina que você está com tanta fome, desesperado de fome, você olha para aquela coxinha e fala, tia, não tem preço na coxinha. Ela fala, bom, cada coxinha custa R$1. Você, poxa, tia, eu tenho R$10 aqui no meu bolso, a sua coxinha é R$1, acho eu pela conta matemática que eu posso me permitir ter uma coxinha. Tia, me deu uma coxinha. Ela pega a coxinha, pessoal, ela segura a coxinha com papel. Sabe quando você vê que a coxinha é crocante? Chega, você vai segurando com papel, você vai escutando o barulho da massa da coxinha. Ela vai segurando a coxinha aqui, você já começa a salivar, você já começa a se contorcer na sua cadeira e você pensa, meu Deus, me dê logo essa coxinha, mulher. E ela pega a coxinha, entrega na sua mão e ela fala, inclusive hoje tem uma promoção. O dia está tão quente. E quem compra uma coxinha ganha uma coca. Uma coquinha gelada que vem trincada na garrafa. E você pensa, meu Deus, eu só posso ter morrido, isso é o paraíso, isso aqui é o melhor dia da minha vida. Eu voltei com certeza pedra nos rins, mas eu vou tomar essa coxinha, não quero saber. E aí, gente, você pega a coxinha, você pega a sua garrafinha de coca, a tia pega a garrafinha, faz o tss, aquela coca começa a borbulhar na sua frente, você começa, meu Deus do céu. Sabe quando borbulha a coca que vem no seu nariz e você sente até cócegas? Você fica, meu Deus do céu, eu tô até arrepiado. Você pega, ela bota o copo de Coca-Cola, pessoal, o copo chega, começa a suar, que pinga, e você fica, Jesus amado, é muita descrição para mim. Você pega aquela coxinha, você bota na boca, pessoal, você já está com as papilas gustativas completamente umedecidas, prontas para comer aquela coxinha, você já está quase salivando aqui agora enquanto eu falo. Você pega os seus dentes, encosta na coxinha, você puxa o primeiro pedaço, aquele tanto de frango temperado, pessoal, com aquele creme dentro, chega, você prova, você mastiga, você começa a mastigar, você escuta o croque. Croque. Melhor coisa do mundo. Você se arrepia inteiro, você chega a virar os olhos, é uma experiência orgasmática. A tia que está na calçada, olhando para você, ela está assustada com que reação você está tendo. Ela tá bom, não era para tanto, mas tudo bem. A fome é sua. E aí você bebe aquele primeiro gole de Coca-Cola, que a Coca está gelada, que ela desce quase que queimando na garganta, você bebe, você se arrepia, você começa a ter um êxtase, você fica, meu Deus, eu só posso estar morto. Você come a coxinha inteira,
foi a melhor sensação da sua vida. Você bebe a Coca-Cola gelada, foi a melhor sensação da sua vida. Aí você pensa, foi muito boa essa experiência, tia. Muito obrigado por essa experiência que você me proporcionou. Eu tenho R$ 9 ainda, a senhora tem uma coxinha de R$ 1, a senhora tem mais coxinhas, eu tenho R$ 9. Eu acho que por A mais B, a senhora vai ter que me entregar mais uma coxinha. Você vai comer a segunda coxinha. Vocês vão concordar comigo que a experiência não vai ser exatamente a mesma. Percebeu? Você já está com a barriga cheia de massa, já está com a papila gustativa lotada de ácidos graxos, pessoal, e glicose da Coca-Cola. Você vai passar aquela massa para dentro e já não vai ter mais o mesmo sabor. Na verdade, é mais psicológico do que, de fato, o sabor real. Na terceira, na quarta, na quinta coxinha, já não vai ter mais gosto de nada. Você faz isso apenas porque você é guloso. Empurra a coxinha para dentro. Sabe quando você come por gula? Que você enfia, você começa a empurrar a comida com o dedo, você começa, vai, entra. Pronto, você começa a empurrar a comida com o dedo e você pensa, aquilo ali é a coxinha que é diferente ou foi você que mudou? A coxinha é a mesma, pessoal. É a mesma coxinha. Sempre a mesma. O frango é o mesmo frango, a coxinha é a mesma coxinha. A tia é a mesma tia. Tudo. Agora, quem não é mais o mesmo? Você. Então, a teoria da coxinha explica muito bem Heráclito. Se você tentar replicar aquele dia incrível que você viveu na sua vida, você disser, meu irmão, teve uma tarde de sábado que foi incrível, eu quero replicar aquilo. Tente. Você nunca vai conseguir. Você vai se frustrar por não conseguir, porque cada experiência foi única. É tanto que quando vocês tentam replicar coisas que deixaram vocês felizes, vocês se frustram e ficam tristes, porque aquilo já passou. O que é que você tem que fazer? Viver da memória daquilo. E só isso. Heráclito falava o seguinte, meu irmão, tudo muda e tudo vai mudar. Só tem uma coisa que não muda. Você consegue chutar o quê? Quase. Só exato. A única coisa imutável, único ser imutável. Esse não muda jamais. A mudança. Esse sempre é constante. Único. Tudo muda menos a mudança, porque ela sempre é constante. Ela sempre muda. Então ela sempre está igual. A mudança sempre muda e sempre será mudança. Nunca que a mudança não será mudança. Heráclito é legal para explicar aquele princípio, né? De que tudo acontece como tem que acontecer, porque tudo vai mudar da mesma forma. A pessoa que você ama um dia vai deixar de viver e assim por diante você vai ter que sofrer. Você vai amar de novo, sentir de novo, experimentar de novo. Tudo aquilo que você comeu, que você achou bom, você vai ter que provar de novo outras coisas para poder gostar de novo de outras coisas. O que Heráclito fala para vocês é o seguinte: se uma coisa é a sua essência, aquilo tem que ser experimentado várias vezes para que você tenha várias essências. Então, se você entrou no rio uma vez, entre depois de novo, você vai ter outra essência. Aquilo não é ruim, é bom. Vocês aqui têm medo de novas experiências? Geralmente o ser humano ele é assustado com isso, né? Eu gosto sempre do clássico, do confortável. O que Heráclito fala é o seguinte: de vez em quando dê uma bela chutada de balde, experimente coisas totalmente não experimentadas por vocês, tá? Experimente ir para um lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, conversar sobre ideias diferentes, porque isso vai trazer para vocês novas essências, isso vai trazer para vocês mudanças. É uma tentativa de controlar as mudanças. Heráclito estava certo, de fato tudo muda e tudo sempre mudará. Só tem um problema. Heráclito tinha um arco inimigo. Eu acho legal dos gregos é que os gregos têm o Batman e o Coringa, acho muito massa. Vou apagar o Pitágoras, tá? Tinha um brother que odiava. Detalhe, pessoal, ninguém gostava do Heráclito, tá? Na Grécia Antiga, porque o Heráclito era chato pra caramba, velho. Era tipo assim, inclusive os dois eram próximos, o que é estranho, duas pessoas chatas juntas. Galera, já viu aquela pintura clássica do Michelangelo? A Escola de Atenas? Já que eles estão assim, né? O Platão e o Aristóteles, assim, um apontando para cima, o Platão e o Aristóteles com a mão pro chão. Procura na pintura onde é que tá o Heráclito, ele tá lá. Tá sozinho jogado no chão com uma cara de triste, tipo, poxa, ninguém fala. Ele tá meio que passando o dedo no piso, assim, tipo, é isso, galera, fala comigo. E os filósofos todos afastados, ele com a cara de, pô, Heráclito, chatão ali, olha lá o Heráclito. Ó. Ninguém quer falar com ele, pessoal, tá? Na pintura, o Pitágoras é o que tem cara de maluco. Se você for olhar aquela pintura, você vai ver todos os filósofos meio que pensando, raciocinando. Aí tem um cara com o olho arregalado, com o cara de... Você fica, Pitágoras, é ele, com cálculo matemático, assim, você fica, é o esquisito do Pitágoras, tá? Gente, o Pitágoras, ele era assassino, vocês sabiam disso? Ele era assassino, era. Ele era um psicopata. Na Grécia, ele foi acusado, ele foi inocentado porque ele era rico, mas ele foi acusado de vários assassinatos. De fato, aconteceu. Ele não negava não, tá, gente? Mas ele dizia que ele matava porque as pessoas que ele matava meio que quebravam a ordem matemática. Uma justificativa boa, né? A polícia te prendendo algemando, você, não, final de errado, não. Eu ajustei a ordem matemática do universo, eu estava calculando errado. Aquela pessoa desajustava a vida. Mas tudo bem, tem as pessoas que desajustam a gente mesmo, tá?
Vai, professor, quem era o inimigo do Heráclito? É ele, pessoal. Parmênides. O Parmênides é legal porque o Parmênides é aquele cara do mal. Não sei se vocês têm essa pessoa na sua vida, que tudo que você fala, não concordo. O Parmênides falava o seguinte: tudo é igual. Nada muda nunca. 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 O Parmênides falava o seguinte: como é que tudo muda se nada muda, velho? Aí, o Heráclito ficava, se lascava, deixa de ser chato. Porque vocês viram o último argumento do Heráclito? Qual a única coisa que não muda? A mudança. Se a única coisa que não muda é a mudança, ela sempre acontece igual, vocês entendem que nada muda? Vou deixar explicar para vocês com calma. Vamos do zero. Imaginem o nada. Consegue imaginar o nada? O que é que você imaginou? Se você imaginou o vazio, já é alguma coisa. Eu quero que vocês imaginem o nada. Aí vocês ficaram com a cara de agora. Não dá. Qual é a palavra que você usa para definir nada? Nada. Se tem uma palavra, está errado, porque nada é nada. Nada. Você imaginou preto, está errado, porque preto é alguma coisa. Eu quero nada. Você imaginou branco, branco é alguma coisa. Eu quero nada. Nada. Vocês perceberam que só de fato de ter uma palavra para significar nada já está errado. Nada. Se você ficar em silêncio, silêncio é alguma coisa. É nada. Eu quero nada. Nada, nada. Imagina um lugar com nada. Vocês conseguem imaginar? Se morrer é alguma coisa. É nada. Eu quero nada, nada, nada. Deixa eu explicar para vocês. Pergunte para alguém que nasceu cego o que é que ela enxerga. Exatamente, exatamente. Pronto. Eu vou dar esse exemplo para eles agora. Isso. Tente enxergar pelo cotovelo agora. Enxergar pelo cotovelo. Não, enxergar pelo cotovelo. Tente, vocês conseguem? O que é que você está vendo pelo cotovelo? Nada, você não enxerga. Quando vocês pensam, pessoal, no que é que a pessoa cega enxerga, vocês ficam, é tudo preto. Que preto? Não tem nada. Ela nasceu cega. Nada, nada. Ela não tem essa sensação. Não tem, isso não existe para ela. O Parmênides falava assim, ó, se as coisas nunca mudam, tá? Elas sempre foram. Então, primeira coisa para vocês. As coisas sempre são. E elas são o quê, professor? O tudo. Vê se vocês sacaram o exemplo que eu dei. Lembra quando nós falamos do apeiron? Lembra? Que você morre, você vira matéria-prima, você se transforma em outra coisa? Tente imaginar do começo do universo até agora. O que de fato surgiu de novo? Nada. Percebeu? Nada. Porque tudo é igual. Você transforma o quê? A aparência das coisas. Mas a essência é diferente? Não, a essência é sempre igual. Ele falava que a essência muda. O que o Parmênides está falando é que a essência sempre se mantém. A essência sempre permanece. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem vocês acham que está certo? Heráclito ou Parmênides? Os dois. Porque na prática, pelas leis da física, algumas coisas permanecem para sempre, elas são eternas, outras coisas mudam o tempo inteiro. Porque tudo depende do referencial. É uma coisa massa? Vocês têm preocupações na vida de vocês? Tem? Eles se preocupam com o quê, por exemplo? Dá um exemplo de hoje. Qual é a preocupação de vocês hoje, agora? Passar no Enem? Talvez a próxima refeição? Vocês têm alguma preocupação grave da vida? Se a vida vai dar certo, errado, se você vai ser bem sucedido ou não? Tem essa preocupação vocês? Acabaram de ter. Se não tiveram, eu acabei de colocar na sua cabeça. Vocês nunca tiveram aquele momento que você está em casa e você começa a pensar, bem, se der tudo errado. E se simplesmente for tudo errado, você fica, caraca, e agora? Vocês já tiveram preocupação grande? Já tiveram medo da morte? Por algum motivo você ficou, caraca, eu quase morri. Nunca tiveram esse momento? Nunca? Caraca, vocês estão vivendo errado. Eu tenho mania, pessoal, não sei se vocês já me viram andando de carro, mas eu tenho uma mania de sair muito apressado para todo canto. Então eu sempre ando rápido demais. Tanto que minha lista de multa de velocidade está aí para isso. Vim. Aqui fora, aqui fora. Não, na rua. Não, então deve ter sido eu. Aí, não, mas eu tô na calçada em frente ao Believe aqui, tá? Não, preto. Mas assim, vocês vão ver quando cantar pneu.
Mas é mania, não é nem maldade, né? Porque eu não gosto de dirigir, então eu quero ir sempre rápido pros cantos. E se eu pudesse me teletransportar, vocês iam ver, velho. Se eu tivesse esse poder, bicho, eu seria incrível. Porque a qualquer momento... Vou pra casa, tchau. Eu queria muito, às vezes, beber água, casa. Eu ia e voltava, não quero nem saber. E eu não gosto, pessoal, tá? De ficar me deslocando nos cantos. Então, geralmente, eu quero ir muito rápido. Olha que interessante. Uma vez, eu fui dar aula em Juazeiro e aí não tinha voo na pandemia. Não estava tendo voo, não estava tendo ônibus, não estava tendo nada. E aí, meu irmão, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o carro, vou botar um monte de podcast, baixar um monte de podcast. É umas 10 horas de viagem de chão. Eu vou botar um monte de podcast, vou botar umas séries, vou botar no painel do carro e vou vendo, velho. Acabou-se. Tô dirigindo e vou vendo. Teve uma hora, pessoal, que eu comecei a me irritar que o Bluetooth travou no som do carro e não passava as coisas. E eu comecei a parar de olhar para frente e comecei a olhar para o som do carro. E fiquei olhando para o som do carro e não olhava para frente. Não sei se vocês estão ligados, mas uma das curvas ela é muito fechada, literalmente um V. E aí, gente, eu ia passar reto. Ia. Quando eu percebi que eu ia passar reto, eu já estava em cima. E aí, graças a Deus, o carro teve a velocidade de fazer a curva muito rápido. Mas eu fiquei em duas rodas. Eu virei e fiquei assim. Quando eu virei, pessoal, que eu vi que o carro estava assim, eu fiquei, bom, é agora que eu vou morrer. Vou morrer no meio da estrada com o telefone quase descarregando. Então, se eu ficar vivo por alguns segundos, talvez não consiga nem ligar para chamar a ambulância, sei lá. Minhas preocupações na cabeça foi, meu cachorro está em casa. Será que tem ração suficiente para ele? Para quando a ambulância chegar, ele esteja vivo ainda, com fome? Me preocupei, pessoal, da minha companheira, me preocupei com a minha família. Comecei a passar um filme na minha cabeça. E o carro em duas rodas. E aí o carro voltou e eu continuei andando. Por 1 milésimo de segundo eu fiquei, quase morri, hein? Mas tá tudo bem, continuei procurando o som do carro. Fiquei pronto. Tá? O que é aquilo ali? Tente imaginar, vou fazer uma brincadeira com vocês, vou apagar isso aqui. Imagina que nesse segundo, eu, Fernando, estava dirigindo numa estrada na região nordeste do Brasil, que é um país, dentre mais de 200 países no planeta. Eu sou apenas um ser humano, uma população gigante. Imagina que aqui é o planeta Terra, tá? Aqui fica o Brasil e aqui está Fortaleza. Eu sou um ser humano do gênero masculino, numa cidade chamada Fortaleza, dentro de um estado chamado Ceará, num dos países que pertence ao Estado Nacional Federativo do Brasil, que fica dentro de um continente chamado América do Sul, que pertence a um macrocontinente chamado América, e pertence a um planeta chamado Terra, que tem mais ou menos 25 a 28 milhões de espécies conhecidas, tá? Conhecidas fora as outras espécies que se supõem. Esse planeta é um planeta dentro de um sistema solar com mais outros planetas, que pertencem a um sistema chamado Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia, um universo dentro de uma galáxia, dentro de um universo possível. Ou seja, imagine agora o todo. Você sabe o formato do universo? O universo tem esse formato aqui. Ó. A Terra está aqui. Tá? Na verdade, a Terra não está aqui. Isso aqui não é o planeta Terra, não, tá, gente? Aqui é o nosso universo, que dentro dele tem várias galáxias, que uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea. Nós somos um planeta, dentro de uma Via Láctea, dentro de uma galáxia, dentro de um universo possível, dentro de um universo. A minha preocupação naquele milésimo de segundo agora parece importante? Olhe para o todo. Vocês acham que o universo se preocupou com o Fernando em algum lugar da face do universo dentro? Imagina o universo, alguma divindade imensa olhando para cá e falando, ó, o Fernando quase morreu. A preocupação do universo fui eu aquele dia, tá? Não. Inclusive, eu gosto muito de usar esse exemplo quando algum aluno fala assim, professor, você acredita em vida fora da Terra? Eu fico, meu amor, com certeza. Olha isso aqui tudo, só tem vida aqui. Só você que é especial mesmo. Deus pensou assim, vou criar só o Paulo, que o Paulo é incrível, só tem que ter o Paulo. É o pior cálculo de projeto do mundo, né, velho? Porque você pensa, é o Carl Sagan que fala isso. Olha o tamanho dessa... Detalhe, pessoal, isso aqui é um universo possível. Tá? Dentre várias dimensões, espaços e tempos e tudo mais. O ser humano ele enxerga em 3D. Mas, na verdade, a física já provou que existem pelo menos 12 dimensões. Vocês não estão enxergando as outras agora. Tá? Então, imagina, pessoal, que nós somos uma dimensão, entre várias dimensões, dentro de um universo possível. Para você falar que, na verdade, tudo muda ou nada muda. Então, as preocupações de Parmênides, ele mesmo falava, isso aqui é etéreo. Isso aqui é preocupação teórica. Isso aqui é muito não material. Isso aqui, na verdade, é uma preocupação filosófica. E aí, gente, começa a surgir essa expressão aqui com o tempo. Filosófica. Filosofia. Só que Parmênides, Heráclito, esses caras ficavam, não, tudo muda, é água, fogo, terra, parece o Capitão Planeta e o Avatar. Aí teve um cara que ele foi aluno das escolas desses caras, ele foi um pré-socrático, ele estava lá
Ele assistiu a aula do Tales, ele assistiu a aula da Maximandro, ele conversou com o Parmênides, mas esse cara era um saco, velho. Sabe aquele aluno chato que o professor falando, ele fica enchendo o saco? É um cara chamado Sócrates. O Sócrates ouviu tudo e falou, tá, como é que vocês sabem isso? Aí os caras, bom, porque eu observei, porque eu pensei, porque eu calculei, porque eu... Aí o Sócrates, tá, e quem é garante? Ao Pitágoras, bom, eu, né? Aí ele, mas você é muito incrível, então, porque você fez o cálculo e você se garante no seu cálculo, você é maravilhoso. É que nem a fonte, confia. É eu, a fonte. Voz da minha cabeça. Ao Sócrates, vem cá. Ô, Thales, o Heráclito, o Parmênides, como é que vocês chegaram a essas conclusões? Vocês aprenderam com quem? Aí eles, não, na verdade, isso aqui é anos e anos e séculos e décadas de estudos e análises filosóficas de vários pensadores. Ao Sócrates, legal, legal. E isso aqui explica a vida? Aí o Parmênides, com certeza. Aí o Sócrates, é mesmo? Então toda a vida é isso aqui. Aí o Parmênides, não, aí tu tá exagerando, né? Não é bem assim. Isso aqui é uma parte da vida. Aí o Sócrates, então existe uma parte que tu não sabe. Aí o Parmênides, velho. Aí ele tá, qual é a parte que tu não sabe? Aí ele, não sei. Aí o Sócrates, pois é, essa é a parte que eu tô interessado. Aqui ninguém sabe. Aí o pessoal ficou, mas tu é chato, né, cara? Tu só pergunta as coisas que a gente não sabe. Pessoal, a família do Sócrates colocou o Sócrates para ser médico. Ele seria médico. Ele gaseava a aula de medicina para fazer filosofia sem ninguém saber. Ele faltava a aula dele para ficar enchendo o saco dos caras. Aí os caras, meu irmão, vai para tua aula de física, de corpo, de anatomia, vai fazer outra coisa, sai daqui. Aí o Sócrates, por quê? Aí os caras, porque tu é insuportável, velho. Aí o Sócrates chegava na aula de medicina e falava, vem cá, o que é isso aqui? O cara é um corpo humano. Aí o Sócrates, tá, o que é que vocês estão fazendo com ele? Aí o médico, bom, isso aqui é uma aula de anatomia, estamos dissecando o corpo para aprender as partes do corpo. Aí o Sócrates, para quê? Aí o médico, para salvar vidas. Aí o Sócrates, mas alguém perguntou se essa vida queria ser salva? Como é que foi? Aí o médico, não, a pessoa já morreu. Aí o Sócrates, de quê? Aí o médico, sei lá, cara. Aí o Sócrates, tá vendo? Não sabe de nada. Não sabe das coisas, eu tô perguntando, não sabe. Aí é onde o Sócrates começa a chegar naquela brincadeira de, mano, na verdade, a gente não sabe mais do que sabe. Aí ele, velho, na verdade, o que importa é buscar o que eu não sei, porque o que eu sei já foi, já. Aí começa aquele princípio socrático que você conhece, né? Só sei que nada sei. Então, o primeiro passo para você buscar o conhecimento é admitir que existe um vácuo de coisa que você não sabe. Vamos brincar rapidinho pra gente fechar. Tu percebeu que tem coisa que tu sabe, tem coisa que tu sabe que tu não sabe, e tem coisa que tu não sabe que tu não sabe. Percebeu isso? Tem coisa que tu sabe, coisa que tu sabe que não sabe, e coisa que tu não sabe que existe. O mundo de coisas que tu não sabe que existe. O Sócrates falava, pronto, essa é a parte que me interessa. Porque o que eu sei já foi, o que eu sei que eu não sei já foi, o que eu também não sei, mas o que eu quero saber é as coisas que eu não conheço. Essas coisas que me interessam. Próxima aula que a gente vai falar de filosofia, a gente vai falar de Sócrates, do pensamento socrático, tá? Por hoje, fechamos. Vou deixar os pincéis aqui antes que eu roube de novo. Um prazer conhecê-las. Forte abraço, pessoal que chegou essa semana, sejam bem-vindos, tá? O material não esquece, tem o bitzinho, tem o mapa mental, tem tudo. E agora vocês vão ter aula com Gama, vocês vão ter intervalinho, Gama volta já com vocês para a aula de geografia. Volto já com vocês também com aula. Fechou? Agora sim, vou cantar pneu para o aeroporto. O que é isso aí? O que é isso, velho? Como é que joga isso aí? Cartas contra a humanidade. Se chama Veneno, Armas e Revólveres. Tem que ligar para seus amigos? Cara, gostei desse jogo. Sério? Mas é legal. É só xingar as pessoas, né, não? Vai, deixa eu ver. Que isso?